Família. A família é como o sol, dá-nos calor e energia, protege-nos do mau tempo e enche-nos de alegria. A família é o lugar onde a tristeza não passa, se cultiva a ternura e o amor se dá de graça. É um tempo e um lugar que te ensina a partilhar e a conjugar devagar, em liberdade ou com regras, em silêncio ou bem alto, as formas do verbo amar, autor desconhecido. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida, com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo João Henrique Martins da Silva, empreendedor, pai de 5 filhos e marido da Érica. Seja bem-vindo, João. Zé, eu que agradeço. Incrível, obrigado pelo convite. E vamos lá, fazer uma entrega total, né? Quando eu perguntei como é que você queria ser apresentado, você me disse assim, diga que eu sou pai de 5 filhos e marido da Érica. Sim. Por isso que eu comecei o programa dizendo uma poesia sobre família. E eu queria saber o que é que a família representa para você. Eu acho que a família simplesmente é a base de tudo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem dentro da gente, uma coisa que eu falo muito para os meus filhos é o seguinte: primeiro, Deus; segundo, família; terceiro, doar e receber; e o quarto é o que vem, que é o trabalho. Tá? Porque quando a gente tem esses 3 pilares, é em cima desses 3 pilares que todas as bases acontecem. Então, isso daí é uma coisa que depende de classe social, de qualquer outra coisa. Entende? Quando a gente tem Deus que eu falo, aquilo que está dentro do nosso coração. Né? Então, é Deus, família, doar, é o se doar. Né? E o se doar é simplesmente o quê? A gente está em prol do próximo. Então, quando a gente deposita esse tipo de energia, o universo devolve para a gente. Então, por isso que eu pedi para você apresentar, porque é a família. Eu acho que a nossa base é a família. Isso. João, eu queria começar contigo com a tua infância. Como é que foi a tua infância? Onde é que você nasceu? Eu nasci em Santo André, né, em São Paulo. Filho de 2 nordestinos, um daqui oriundo dessa terra maravilhosa. Minha mãe nasceu em Solonópole e meu pai nasceu na Bahia, Juazeiro da Bahia. E assim, eu cresci numa comunidade, estudei minha vida inteira em escola pública, né? E desde pequeno, um sonho grande. Eu acho que a única coisa que não existe limitação é o tamanho do nosso sonho. E quando a gente alimenta isso, é uma forma de você alimentar e você acreditar para as coisas que possam acontecer. Então, a minha infância foi uma infância que não é igual a das crianças de hoje, com muita dificuldade, né? A gente sonhava nas principais datas de aniversário, Natal. Era ganhar uma roupa, ganhar um brinquedo, era estar bem, né? E essa infância foi uma coisa que marcou muito, que hoje eu agradeço, que são o quê? Valor, tá? Então, existe uma diferença muito grande de valor e de preço. Valor é aquilo que você carrega, preço é aquilo que você paga. Né? Então, uma coisa que eu tive muito dentro dessa minha infância, dessa dificuldade na infância, foi realmente, e a dificuldade que eu falo não é uma dificuldade de você, eu quero um brinquedo desse. E você vê que seus pais não têm condição de te dar, sabe? E aí você só tinha um brinquedo. Hoje você vê os meninos aí com uma ruma de brinquedo muito grande, e não dá valor aqui, não dá valor ali. E é uma coisa que eu prezo muito para os meus filhos. Dê valor. O preço, o dinheiro compra, o seu valor não. João, e como é que foi a tua infância? Você começou a trabalhar muito cedo? Comecei com 9 anos de idade. Trabalhando em quê? Trabalhei com meu pai, trabalhei na feira com um japonês. Né? O que é que você fazia na feira? Na feira, carregava a caixa no Mercadão logo de madrugada, já carregava logo cedo. Em troca vamos supor que a diária hoje seria R$20, né? Na época a gente trabalhava com o japonês lá, que era um japonês que tinha na rua. E a gente, trabalhando com ele, e a gente começou a entender a dinâmica da feira, a dinâmica do comércio. Né? Naquela época se podia trabalhar cedo. Depois, na sequência, eu entrei no cartório com 13 anos de idade, fui registrado com 14. E eu falo para você que, graças a Deus, é o único registro que eu tenho na carteira. E no cartório, você fazia o quê no cartório? Comecei lá como office boy, né? Como office boy, tirando xerox, e aí a gente foi evoluindo lá dentro.
Lá também, graças a familiares que trabalhavam lá, então foi o QI, quem indique, né? Que ajudou a trilhar esse sucesso. E estava lá no cartório, tive a oportunidade, saí, voltei. Na terceira vez, eu tive uma mensagem muito grande que foi do dono do cartório, né? O seu Dr. Guedes. E foi uma coisa que ele falou para a minha vida assim, que marcou muito, sabe? Por todo o período que a gente ficou lá, uma das coisas que a gente sempre entregou foi lealdade, né? Eu acho que a lealdade é um lugar que você te abre portas e você está em qualquer lugar. E quando eu saí de lá, todo mundo falava que era uma loucura, tal. Eu estava saindo para virar corretor de imóveis numa das maiores imobiliárias do país. E nisso falaram, mas você vai largar o cartório tanto tempo, você já foi e voltou. E tu não tinha experiência nenhuma, né? Não, zero experiência. E quando saí de lá, ele chegou para mim e falou assim, filho, vai voar, que aqui é uma gaiola muito pequena para um pássaro muito grande que é você. E se não der certo, volta, que aqui você tem espaço aberto. E eu acho que é o seguinte, como que eu entendo isso, né, Zé? Eu falo que isso é uma forma de você abençoar aquela pessoa. É verdade. E aquele momento eu me senti abençoado. E além de tudo, ele pegou e falou o seguinte para mim, ele falou, eu vou colocar como se eu tivesse te mandando embora e não você pedindo a conta. Para tu receber todos os direitos. Para tu receber todos os direitos. E fui ser vendedor de imóveis em 2008. E como é que foi essa experiência de vendedor de imóveis? Cara, foi incrível, né? Primeiro que a gente estava numa crise, né? E eu cheguei dentro lá da imobiliária, cara, vários carrões assim, né? E eu falei, caramba, cara, eu me vejo, né? Um dia lá e tal. E aí, eu chegando lá, olhei aquilo e teve uma pré-eleição que reúne todo mundo para falar do empreendimento, apresentação e tal. E lá você é conhecido como calça branca, né? Calça branca significa que você é o seu... É o cara que é não novato, entende de nada. Não entende nada, é o novato, certo. Né? Isso. E aí teve um dos diretores lá da empresa que chegou e falou o seguinte, falou, quero deixar bem claro para vocês, todo dia sai um para chorar e outro para vender lenço. E você tem que acordar escolhendo a posição que você está, né? E com isso, eu peguei e falei, poxa, bacana, eu vou vender lenço. Eu vou vender lenço, né? E aí comecei no empreendimento em Guarulhos, lá próximo. E nesse empreendimento em Guarulhos, a gente só no lançamento eu vendi 18 apartamentos. E qual foi a estratégia que você usou, já que você disse que não tinha experiência? E aí é onde está o chorar e o vender lenço. Eu cheguei no stand de vendas, aí todo mundo falando da empresa, e eu falando, caramba, cara, que mundo é esse? Eu chego na empresa, vários carros lá, as pessoas estão bem vestidas e tudo, e de repente eu chego no stand de venda, pessoas reclamando, e aí a estratégia foi o seguinte, eu peguei e falei, poxa, eu não vou esperar o cliente vir aqui, eu tenho que ir até ele. E comecei a fazer o mapeamento da onde as pessoas daquele público, daquela classe, frequentavam. O que eu fiz? Fiz uma parceria com uma padaria, comprei vários cafés do cara, e as pessoas chegavam, eu abordava, entregava um café, e nisso conquistava o quê? O relacionamento. Eu acho que tudo na vida é relacionamento. Tinha aquele primeiro contato, né? Que era importante. O primeiro contato é aquilo. Se em 15 segundos você consegue mandar uma mensagem de um comercial, imagine você ter tempo de 1, 2 minutos a pessoa dando atenção para você. Então foi nesse momento que eu mudei a estratégia. E no lançamento, o Calça Branca foi lá e vendeu 18 apartamentos. E assim, eu ganhei equivalente na época o que tu a 20 passava... vezes a rescisão que eu tive na... E aquilo eu falo para você que foi um impulso, né? Um incentivo muito grande para ti. Foi. E eu sempre gostei disso, né? É preservar o relacionamento. Porque não importa a posição que você esteja. Não importa o lugar que você está. Quando você tem relacionamento, você alcança o objetivo. Só um instante. Por favor, produção, passa aquela foto, por favor. Não é essa aí, não. É aquela primeira foto. Isso. Aí, João. Essa é a minha base. É, né? É.
E aí, o nome dos meninos aí? Vamos começar aqui. Pode apontar ali? Pode. O Enzo, o mais velho. Depois vem o Rafa. Depois vem o Luca, que é esse de verde. O Tutu, essa figura, é o Arthur, Arthur Arteiro. E o Davizinho que está no meu pescoço ali. Essa é a minha base. Você falou que eu acho interessante a miscigenação, né? Que é muito comum no Brasil. E eu te pergunto, a cultura japonesa, o que é que contribuiu na educação e na criação dos teus filhos? A disciplina deles é muito legal, né? Então, tem coisas que eu aprovo, Zé, e tem coisas que eu não aprovo, né? Que nem a disciplina deles é muito rígida e isso é muito legal, né? A gente fazer eles caminharem. As crianças, eu falo que hoje criança é igual um computador virgem. Ou você instala um programa, ou você instala um vírus. A criança, você coloca uma regra e a criança tem que saber que existe aquela regra. Não é ela chegar na tua casa, para ela chegar na tua casa e abrir sua geladeira, ela tem que pedir licença, tem que pedir autorização para você. Tem que ter as normas, né? Tem que ter a norma, sabe? Ela tem que aprender a respeitar. Né? Então, eu falo para você que hoje o que mais é muito difícil criar uma disciplina no mundo que a gente vive hoje, principalmente é dos pais sentar com as mães. Hoje, a molecada está sentado comendo e está tudo assim, ó. Sabe? Ela está prestando atenção na comida? Ela está prestando atenção na alimentação? Ela está olhando nos olhos das pessoas? Eu acho o que diálogo está cada vez... Está se minando. Exatamente. Está se minando muito e, assim, o crescimento excessivo da tecnologia está muito grande e preocupa muito. Tá? Principalmente, eu vou dar minha opinião, questão de inteligência artificial. A inteligência artificial hoje está fazendo com que as pessoas pensem menos. Entende? Exatamente. Então, hoje é muito fácil eu chegar lá para um chatbot, para uma inteligência artificial e falar, poxa, se comporte como especialista nisso e nisso e nisso. E hoje que está no começo, ela já está dando respostas muito mais inteligentes do que a gente. Então, isso vai fazer o quê? Atrofiar o nosso pensamento. E uma coisa que eu coloco o exercício das crianças é que as crianças vivam, as crianças sejam crianças. E aprendam a pensar, aprendam a raciocinar. Aprenda a pensar. Para decidir também as coisas. Porque hoje o que limita muito as pessoas é o que? A resolução de problema. Hoje as pessoas se deparam diante de um problema e quando falam, se torna o problema maior do que aquela solução. Entendeu? Eu falo para você devido a uma doença que eu tive em 2013. Em 2013, o Enzo nasceu em 2011, em 2012... Que é o seu filho mais velho. O mais velho. Isso. Ele nasceu em 2011, em 2012 ele operou do coração, né? Em 2012 eu tive uma depressão, em 2013 eu me deparei com um câncer na cabeça, que era um tumor benigno que chama colesteatoma, né? E eu perdi 60% da audição direita, e ali foi o primeiro passo que eu comecei a exercer a minha fé, tá? Então, foi ali onde eu comecei a exercer a fé. E ali eu me deparei com um problema que eu falei, e agora? Qual o tamanho do nosso problema? Será que a gente tem problema? Poxa, quantas pessoas agora estão querendo só um respirar a mais? Só dizer um eu te amo a mais? Só estar convivendo com as pessoas à nossa volta? E às vezes essa oportunidade ela está na mão das pessoas. E as pessoas não valorizam, só né? dá valor quando perde. Quando perde. E aí, João, a depressão e esse câncer que você teve, como é que você conseguiu superar isso aí? Isso daí foi uma coisa muito difícil. Eu passei por um psiquiatra na época e primeiro foi a depressão, né? E esse psiquiatra, eu não conseguia dormir, ficava dentro de um quarto, trancado, tinha vontade de ver ninguém, de falar com ninguém. Né? Questionava a existência de Deus, a verdade é essa. E aí nesse momento o que aconteceu? Eu vi um vídeo de um cara chamado Nick Vujicic. Esse cara não tem braço nem perna e falando de Deus. Aquilo
me deu uma virada de chave. Ele tocou muito, né? Não, tocou que é o seguinte, eu fui, só para você ter ideia, eu saí de uma depressão, em menos de 2 meses eu estava na China. Sem falar inglês, sem nada. Sem falar... Não, sem falar inglês, sem falar mandarim, sem falar nada. É. Mas aí, o que é que você fez para ir para a China? Qual foi essa ideia? Por que você resolveu ir para a China? Porque o mundo era a China, eu já tinha largado o ramo imobiliário, até por questão dessa depressão, de tudo isso que estava acontecendo. E eu falei, cara, o mundo da importação, isso e aquilo, eu preciso conhecer esse mundo. E eu fui para a feira de Guangzhou. Lá no avião, na ida, eu conheci um cara, que é meu amigo até hoje, Sérgio Ferrarese, e a gente ficou amigo e depois, na volta da China, começamos a trabalhar junto e empreender no mercado, mas aí foi no mercado de vitrine, né? A gente fazia toda a tropicalização de guide que fala no mercado do mundo da moda, a gente atendia algumas marcas importantes no Brasil, lançou uma moda lá no Japão, a mesma vitrine tinha que estar no shopping aqui de Fortaleza. Então, a gente fazia toda essa tropicalização de guide que fala de vitrine, né? E você mudou radicalmente Total. A sua maneira de pensar, até no trabalho, né? Porque você era corretor de imóveis e foi trabalhar com uma coisa completamente diferente. Totalmente diferente. É você enxergar da oportunidade, é você fazer da oportunidade a sua próxima oportunidade, né? Porque, assim, se a gente começar a perceber, todos nós aqui estamos todos conectados. De alguma forma estamos conectados. E a conexão, ela vem através do quê? Dos contatos. E uma das coisas que eu sempre preservei na minha vida foi o quê? Relacionamento. Então, com o relacionamento, a gente vai linkando tudo para poder tudo acontecer. Hoje, o nosso relacionamento aqui nasceu de algo de conexão. Entende? Então, é essa conexão que a gente precisa entender, que as pessoas precisam estar conectadas e no momento certo e seguir a intuição. Eu acho que o principal é isso. E hoje, João, você está trabalhando com o que hoje? Eu entrei aqui no seu Instagram e eu estou vendo aqui que você tem um espaço chamado Espaço Talismã. Isso. Né? E eu gostaria de saber, na pandemia, como é que você ultrapassou a pandemia, né? E depois, como é que foi criado o Espaço Talismã? O espaço Talismã, na verdade, foi a união de 3 sonhos, né? O sonho do meu sogro, que tinha uma propriedade parada, sem produzir nada, não tinha nada cuidado lá, estava tudo à mercê e era o sonho dele, né? Juntou o meu sonho e da minha esposa de a gente morar no interior de São Paulo, né? Atibaia, só para você ter ideia, é o 2º melhor clima do mundo, só perde para a Suíça. Então o ar lá é um ar muito puro. Lá a gente vive o calor do Nordeste de dia e o frio de Campos do Jordão à noite, né? Então a gente tem essa mistura muito legal. E aí a propriedade parada, e aí foi numa conversa com Deus que surgiu uma ideia. Dessa ideia surgiu a vontade e o sonho do meu sogro, e a gente fez uma união, e dessa união a gente nasceu o Espaço Talismã. Eu queria que, por favor, a produção colocasse aí. Aí, João, explica aí como é que foi essa tua ideia. Isso aí foi arquitetado tudo por você, né? Isso daí foi, eu falo que foi, sabe, foi uma questão de alinhar o desejo de 3 e tudo questionando, pedindo o auxílio do homem lá em cima, né? Certo. Então, o que acontece? A gente está fazendo uma propriedade produtiva. Nesse tanque aqui, a gente tem uma criação de tilápia, né? A gente tem a parte da piscicultura. Esse outro lago aqui, que é o Lago do Coração, então você já é recebido pelo Lago do Amor já, né? Eu acho que a gente precisa dar essa dosagem um pouco aí. A gente dá mais brilho para a vida. Esse lago aqui foi algo que, mais uma da afirmação da existência, tá? Que esse lago ele não tinha esse formato. Esse lago ele encheu, estourou uma parede do monge, uma parede de 20 centímetros, fez um efeito descarga, levou toda a água embora e depois
a gente tem um lugar na propriedade que chama Janela de Deus, né? O que é essa janela de Deus? Essa Janela de Deus foi um lugar que a gente, dentro da propriedade mesmo, está a 984 metros de altura do nível do mar, e lá a gente subia para rezar, porque a minha cunhada, infelizmente, foi a primeira brasileira a morrer de Covid na Austrália, né? E lá a gente subia simplesmente para fazer as nossas orações. E aí, na Janela de Deus, na hora que a gente chegou lá na Janela de Deus, eu só escutei, sabe aquela passagem que fala que é de Moisés? Que você escuta uma voz assim? E eu falando, poxa, o lago estourou, me ajuda. E ele falou, vai e arruma. E quando arrumou, que o lago encheu, ele fez um formato estilo do coração. Eu queria que tu explicasse aí, João, esse evento que foi feito lá. Uhum. Isso é uma vista panorâmica da propriedade, né? Uhum. Aí são chalés, João? Isso. São quantos chalés? 16 chalés. 16 chalés, salão de cabeleireiro, né? A gente agora homologou o heliponto, né? E o que a gente está criando lá simplesmente é um espaço de conexão. Conexão com a natureza, né? Uma das coisas que a gente fez lá que é muito legal também, lá a gente não tem uma fossa, tá? É tudo biodigestor. Fora isso, todos os ar-condicionado, tudo tem o gás R32 que não é nocivo ao meio ambiente, né? Então a gente pensa muito nessa miscigenação de trazer algo que a gente possa explicar para as pessoas o empreendimento, né? A questão de sustentabilidade, a questão de você estar conectado com a natureza, a questão de você colocar o pé na terra e a conexão de você estar junto com a sua espiritualidade. É isso, independente de qualquer religião. Entendi. Pronto, eu queria que você falasse desse evento, João, aí. Isso daí foi uma montagem, esse evento foi incrível. Isso aí é os pequenos. Aquele coração veio daqui do Ceará, viu? Foi? Foi. A gente está levando muita coisa daqui para lá, né? Esse é o nosso grupo lá do Malacabados. Aquele ali é o amigo meu, Luiz, ele tem uma coleção, né? Ele tem uma coleção de carros antigos e caminhão, e ele foi levar pra gente lá. Fez a diferença também para as crianças, viu? E esse evento, você podia falar sobre esse evento? Cara, não? esse evento aí para mim foi um maior presente que eu acho que um dos maiores presentes aí que aconteceu na nossa vida, tá? A gente tem um filho autista. E eu estava vendo que estava acontecendo muito evento de autismo, mas eu falei, cara, eu acho que precisava de um evento de verdade, né? E quando eu falo para você que da crise que se cria, é isso que a gente tem que pensar, né? E uma das coisas aconteceu, todo esse evento aqui aconteceu com um raio de Deus aqui em Fortaleza. Entendeu? A gente foi num mercado próximo, né? E a gente viu uma empresa de moda. E nisso eu estava lá fora, minha esposa entrou, e eles trabalham com moda praia. E nesse momento estava de moda praia. O que aconteceu? As estampas eram feitas por crianças autistas. Aquele dia desceu um raio na minha cabeça. Falou, cara, desfile de moda. Vamos fazer a moda. Porque, poxa, a gente não está falando de inclusão. Se é inclusão, tem que ser inclusão de verdade. E a moda, você vai falar assim, poxa, João, mas por que você escolheu a moda? Porque a moda é uma das coisas que te leva em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo a moda te leva, e a gente pode incluir e fazer a diferença na vida dessas crianças.
E eu peguei e falei, ponto, tá aí. Aí vem o segundo raio, fazer esse evento sem grana. Você vai falar, cara, como que você fez? Mobilizando as pessoas, o relacionamento que eu venho frisando aqui desde o começo, e falando os amigos, manda o seu Pix. Aí eu falei, cara, eu não quero o Pix. Zé, eu preciso que você levante a bunda da cadeira e vai lá me ajudar. Você consegue me ajudar com isso? Consigo. O que você está precisando para o evento? E eu tinha a lista do evento. E nessa eu falava, eu tenho isso, isso e isso. Isso eu faço. E isso criou uma mobilização. Teve 600 pessoas no evento. E para um primeiro evento, e você pegar 100% patrocinado, as pessoas se doando de coração, e você criar um evento desse, porque assim, teve um dos casos que aconteceu de 2 amigos, que começou com 2 amigos loucos, que é o Rafa e o Ralph, que esses caras são incríveis. O Rafa mexe com decoração e o Ralph com som e iluminação. E aí a gente estava na janela de Deus, e lá na janela de Deus, a gente conversando, o Rafa vira e fala assim, eu decoro. O Ralph vira e fala, temos um evento. E eu falei, opa, então a decoração e o som já tem, então vamos atrás do restante. E isso é uma das provas que nós produzimos o milagre. Entendeu? E quais outras pessoas, João, que contribuíram aí com esse evento? Contribuiu essa marca daqui do Ceará, né? Contribuiu a Mercedes, o Luiz, o pessoal. Eu preciso listar todos, sabe? Desde o buffet lá em Atibaia, que ajudou a gente, o chefe Marcelo Bragion, Ronaldo Senhor Pizza, o pessoal da Germânia, o pessoal da Los Compadres. Então, a gente foi criando, sabe, o pessoal da Mercedes Caminhões, que é muito importante frisar também, o Luiz da Concreto Cortesia, que levou o caminhão dele. Então, a gente não mediu a doação pela quantidade, mas o ato de se doar. Todos os voluntários que se doaram, porque o evento aconteceu com os voluntários, sabe? O pessoal do estacionamento. Então, desde o pessoal da portaria, desde a pessoa que estava ajudando a limpar, então foram todos na mesma régua, né? Isso só aconteceu porque, assim, doar o tempo é uma doação. Doar um abraço também é uma doação. E montar uma estrutura desse tamanho é uma mega doação, sabe? E a gente estava todos o quê? Por um propósito. Foi daí que surgiu Todos por um Propósito. Todos os amigos unidos em um único objetivo. E o mais legal de tudo, que assim, começou um burburinho lá na cidade, ele está excluindo. Ele só está fazendo para autista. Só que chegou lá, estava o pessoal da PAI, né? Estava o Vitor, lá também com o pessoal da Criare. O que a Criare é? A Criare, ela tem uma parceria junto com a PAI, que eles pegam as crianças, faz o receptivo de evento, e esses adolescentes recebem, são remunerados, entendeu? E faz a recepção. Cara, lá a gente trabalhou com as crianças da PAI, lá a gente trabalhou com as crianças PCD, lá a gente trabalhou com as crianças autistas. Então, o que a gente fez? A gente quis colocar todos naquele desfile, simplesmente com o intuito de fazer essa entrega e mostrar para o mercado gigantesco que a gente tem que a oportunidade, ela existe, é só eles fazerem o quê? A virada de chave para essas crianças. Você pretende fazer outros eventos? Quero. Com certeza a gente tem interesse aí de dar sequência nesse outro evento, sabe? Para a gente poder promover, fazer as coisas locais. Então, vamos fazer uma outra edição em outro estado. A gente já está conversando, uma das voluntárias que estava com a gente está conversando de a gente fazer uma segunda edição em Miami. Então, quando isso vai acontecer, a gente está para acertar a data ainda. Mas, assim, que possa o Todos por um Propósito, ele realmente fazer a diferença na vida de muita gente, sabe? E ali é uma doação, é o se doar, entendeu? E é Charles, por favor, Charles, tu podia passar aquele vídeo do Fantástico? Não, do Fantástico. Você passou há pouco tempo.
João, eu queria que você falasse sobre essa sua participação no quadro do Fantástico. Cara, isso daí foi algo incrível também. Isso daí chama glossofobia, né? Glossofobia é quando você tem dificuldade de falar em público. E falar em público, existem várias... Desculpe, João, podia aumentar um pouquinho o som, por favor, Charles? Grandes oportunidades por causa dessa sensação de insegurança. O que, por exemplo? Já perdi grandes negociações, né? Eu tremo, eu esqueço, eu congelo. A única vontade que eu tenho é sair daquele lugar. Para dar essa entrevista aqui agora, você ficou nervoso? Eu tô nervoso. Tô me suando aqui, parece que eu tô no banho. Tá suado mesmo, de verdade. João, as pessoas dizem que o maior medo que o ser humano tem é da morte. E o segundo é de falar em público, né? E eu queria saber o que isso aí ajudou a você nos seus empreendimentos. Eu vou dar uma ressaltada aí, que eu acho que o primeiro é falar em público, viu? Do que da morte. Eu acho que já Será passou. que é? Eu acho. Isso daí foi uma passagem incrível que aconteceu na minha vida. Né? Eu nunca tive assim, dificuldade de conversar com uma pessoa do jeito que eu estou com você aqui, não. Mas subir num palco para uma multidão, isso daí dava um cagaço absurdo, assim, coisa surreal. Colava as placas. Não, colava. O disjuntor desligava, caiu o disjuntor. A verdade era essa. E isso daqui foi uma experiência incrível que eu tive com o Max Geringer, Reinaldo Polito. Foi um quadro do Fantástico que chama Olha Quem Fala, né? E esse quadro, ele fez algo incrível. Ele fez realmente a transformação. E há um pouco tempo atrás que eu falei que a gente opera o milagre, isso daqui é uma das coisas que a gente opera, o milagre. Hoje você falar, a gente precisa fazer uma apresentação ali agora, vamos desenvolver esse tema aqui, a gente vai, desenvolve, vai e faz acontecer. Entendeu? Que o milagre está em você. O medo é uma coisa que bloqueia o ser humano de crescer. Ele trava o ser humano de crescer. Então, assim, a questão de falar em público, isso daqui foi um presente que aconteceu na minha vida. Porque quando a gente reprime, tá, uma criança, existe até um estudo nos Estados Unidos que eles pegaram várias pulgas, colocaram tudo dentro de um pote, tamparam o pote e a pulga ia pá, pá, pá. E teve uma hora que ela parou de pular, de tanto que ela bateu a cabeça. E eu falo que isso é um exemplo que a gente usa, que eu uso da pulga, assim é com a criança. É o medo. Quando você vai injetando medo, injetando medo, injetando medo, tem uma hora que ela quer parar de voar, quer parar de pular. Então, quando ela para de pular, é onde você está criando essa limitação e ela travou aquele medo. E às vezes é para o resto da vida, né, João? Para o resto da vida, é isso. É um trauma. Isso foi uma coisa que aconteceu na infância, de uma repressão, praticamente, de um professor, né? Isso no colégio? No colégio. Mas assim, eu não culpo esse professor. Porque isso que aconteceu foi graças lá atrás. Mas assim, isso daqui é uma coisa para a gente rever. Como que essa tampa está fazendo com que as crianças parem de pular. E é o medo que limita ela. Porque se a gente parar e pensar, não existe algo que... esse pode, esse não pode. O universo e o campo está para todos. Todos têm um acesso. Nivela todo mundo. Nivela né? todo mundo. E o que foi que houve, João? Eu estou curioso para saber o que foi que houve que esse professor fez que... Uma repressão de uma apresentação de grande. um trabalho de português, cara. Tu foi fazer a apresentação? Fui fazer a apresentação e comecei... O carburador começou a falhar, eu não tinha estudado muito direito. Sabe, aquelas coisas de aluno novo. Não, vou tal. E, de repente, eu tomei uma invertida. Naquele momento que eu tomei uma invertida, aquilo deu um gatilho. E quando você passa a acreditar nisso, quando você está em um momento que você recebe um gatilho desse, você está em outro momento, você recebe outro gatilho desse, e aquele gatilho... Vão se acumulando, né, os gatilhos. Aí que é pior, vira uma crença. Quando virar uma crença... Então, por isso que eu falo que a criança, a gente tem que tomar cuidado com o que fala para uma criança. Você é medroso, você é isso, você é aquilo. Um fala, beleza. Aí vem outro e fala para a criança, beleza. Chega outro, vem e fala novamente. O que vai acontecer? A criança começa a acreditar. E o momento que ela acredita que ela é medrosa, que ela é isso, que ela é aquilo,
ela vai carregar aquilo para o resto da vida dela. João, eu queria te pedir licença para ler aqui os patrocinadores do programa. Claro, por favor. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio da loja de usados, cacarecos e bugigangas, do curso de sobrevivência no pântano, vai que é mole, e do call center ligando feito um condenado. Incrível. Se você quiser algum patrocínio desse para o próximo evento, eu posso lhe ceder. Vambora, vamos levar eles aí com a gente, vai ser incrível. João, eu gostaria que você desse a sua impressão sobre a casa de Vovó Dedé, que você conheceu hoje. Eu tive algo da minha intuição, até para mostrar para vocês aqui, para a câmera que está aqui, ó. Eu escrevi isso e foi uma coisa da minha intuição, porque na hora que eu recebi isso, eu já anotei no celular. A casa do Vovó Dedé, eu defino ela como a afinação da essência humana, tá? Porque você chegar num projeto social desse, com um monte de crianças, e você fazendo a diferença na vida delas, da forma que estão fazendo através da música, é afinar a essência, tá? Então, aqui a casa de Vovó Dedé, eu defino que ela está ajustando para que essa criança que está com a tampa, para ela parar de pular, eles estão destampando e fazendo ela voltar a pular. Então, é isso que a minha definição é essa, e parabenizar todos vocês por esse trabalho incrível. E esses meninos aqui, esses rapazes que estão aqui, todos são alunos da casa de Vovó Dedé. Sensacional, parabéns, parabéns. É isso. João, eu gostaria de saber agora sobre... eu sei que, vendo aqui no seu Instagram, eu vi agora por esse aqui, João. Aqui no seu Instagram, aqui, eu vi também que você participou no Rio Grande do Sul. Sim. Com um grupo de amigos, né? E eu gostaria que você falasse sobre essa experiência que você teve lá no Rio Grande do Sul, com essas enchentes, com essa coisa tão horrível que aconteceu lá. Foi. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que ali a definição foi... Tem uma oração de São Francisco que ela fala que eu leve a alegria onde tá a tristeza, onde tiver a tristeza, que eu leve a alegria, onde houver que a gente possa levar o amor e se preocupar mais com o próximo, né? Isso. Então me deu até um delay agora na oração. Ali eu falo para você que foi um outro chamado, tá? Eu estava com um chefe de cozinha e a gente estava discutindo uma situação. Tinha logo passado o evento, depois de 2 semanas, e o chefe de cozinha pegou e falou: vamos tratar o Dia dos Namorados, tal, vamos começar a criar um movimento, porque a gente está para inaugurar o Espaço Talismã agora, né? Mas já criar um movimento de material e tudo para a rede social. E o que acabou acontecendo? Ele falando, e eu vendo aquelas situações, vendo amigos que foram para lá, e eu recebendo no grupo, eu falei, cara, eu não posso ser covarde diante de uma situação, sabe? Eu tenho que participar disso aí também. Eu tenho que estar lá. Tem que contribuir. Sabe? Eu tenho que levar aquilo que minha essência manda e a minha intuição grita. E foi muito legal, né? Que eu cheguei para minha esposa, ela falou, o que você acha, tal, você concorda? Ela falou, não. Eu falei, então eu preciso que você me abençoe. Não que eu fui contra ela, mas eu falei para ela, eu preciso que você me abençoe, porque a sua bênção é a minha ida e a minha volta. E lá foi... Eu não fui doar. E aí, João, quando você foi com quem? Você levou o quê para lá? Cara, eu conheci um amigo na internet, um André, né, através de grupo de rede social. E aí tinha um outro amigo, o nosso chefe de cozinha, o Luiz, e mais o Lucas, que ele opera drone, né? E o tio do Lucas, ele é o cara que rege a orquestra sinfônica lá de Gramado. E a gente pegou e falou, vamos para lá, vamos. Levamos o UTV, né? O UTV é um veículo para andar na terra, que a gente achou que ia ser muito útil lá mesmo. E realmente ajudou. E o que a gente foi para lá por essa intuição, sabe? Esse é o UTV. Ah, certo. E quando vocês chegaram lá,
certo? Vocês passaram em algum local, né, para se alimentar, para poder vocês seguirem viagem, né? Eu acho que o que mais impressionou, porque assim, a gente já foi já com muita chuva, já desde São Paulo, já no trecho, né? Então, uma viagem que era para ser 12 horas. A gente estava com esse UTV aí, que só para você ter ideia aí, a gente estava puxando mais 1,5 toneladas aí, praticamente, né? A gente levou muita coisa. Dentro do UTV foi muito alimento. A gente levou galões de combustível para pegar combustível lá. Mas o que mais surpreendeu foi no primeiro posto de gasolina que a gente parou no Rio Grande do Sul, né? O que é que aconteceu? A gente parou para abastecer e nisso a gente estava com fome e revezando todo mundo dirigindo. E a gente chegou na loja de conveniência, encontramos até os bombeiros do Piauí, lá nesse posto de gasolina. E aí chegamos nessa loja de conveniência, a gente se alimentou e na hora de pagar a conta, o dono do posto falou que não era para cobrar a nossa alimentação. Aí eu falei, não, a gente tá aqui, fica tranquilo, a gente veio para ajudar, mas não... Ele falou, não, o que vocês vieram fazer pelo meu povo não tem preço. E assim, ali já foi um baque, né? Porque a gente saiu, falou, vamos lá ajudar. Até vamos lá ajudar, tá tudo certo. Até o momento que você se depara na primeira situação, quando você começa a entender o que está acontecendo, o que está acontecendo, entendeu? Aí a gente se hospedou, a gente pegou e falou assim, cara, vamos se hospedar na cidade mais alta, porque está tudo enchendo, né? Esse UTV aqui não vai poder fazer nada, porque não é um barco isso. Ele anda na terra. Então, vamos para aquela região. E aí a gente foi. Com aquilo, a gente se deparou em situações assim que eu não fui doar. Constrangedora, né? Eu não fui me doar. Eu fui me conectar. Eu queria saber quem de nós aqui hoje agradeceu a escova de dente e a cama que a gente dorme. Entende? A escova de dente. Falar, escova de dente? É. Lá, Zé, eu levei roupa para 4 dias. Fiquei 10 e voltei com pneumonia. O TV ele voltou agora faz uns 45 dias, mais ou menos. Você voltou com pneumonia? Eu voltei com pneumonia. João, com assim a cena mais... Eu sei que cenas horripilantes, né? Mas assim a mais constrangedora, que te tocou mais, algumas cenas que te tocaram muito. Cara, lá teve várias, né? Teve uma que a gente foi ajudar um abrigo lá, que na verdade era uma quadra de futebol, que a gente viu um cara com... shorts da mulher dele, todo descalço. E a gente chorava lá todo dia. Todo dia a gente chorava. Porque a gente via que não tinha problema nenhum. E a gente perguntou se ele estava precisando de alguma coisa, porque lá nivelou todo mundo na mesma régua. Não tinha pobre, não tinha rico. Não tinha nada. Tinha pessoas que queriam uma garrafa de água. Entendeu? E lá ele falou que estava há 3 dias, a água levou a casa dele, levou a mulher e os filhos. E aí você fala, cara, o que eu posso oferecer para esse cara? O que a gente pode oferecer? Sabe, não tinha nada que a gente falasse que pudesse consolá-lo, né? Ali o que teve de gente que foi enterrada sem saber, sem que a família soubesse. Cara, a gente chegou lá no 4º dia, e o 4º dia tudo cheirava muito podre, sabe? Ali era animal, era muita gente. Cara, era tudo que você imaginar. A gente tinha lá. E foram coisas assim que impactou muito, assim, sabe? Lá no outro grupo que estava com a gente, que a gente fez uma amizade muito grande com o pessoal de Gramado, eles socorreram uma senhora lá de 89 anos, 5 dias em cima de uma casa. 5 dias em cima de uma casa? Sem beber um gole d'água. Quantos anos, João, ela tinha? 89. Incrível isso aí. Né? Entendeu? E assim, 5 dias em cima de uma casa, o rio subiu 35 metros. Sabe, foi algo surreal.
surreal. Só estando lá Sabe, para sentir isso aí, né? E ali a gente foi simplesmente... E o legal que é o seguinte, esse movimento, junto com todas as pessoas que fizeram a doação, a galera do Malacabados também, o Juninho, que é um amigo nosso, distribuidor de... Ele tem uma distribuidora muito grande de vinhos, fraldas, né? Cara, a gente conseguiu mandar 5 carretas para lá. 5 carretas. Chegou para nós uma carreta só de fralda de doação, que a gente pegou, distribuiu e fracionou, mandando tudo para lá. Porque lá a gente criou um movimento de empresários muito grande, que a gente destinava todas as doações para um lugar e as caminhonetes se abasteciam. Então ia uma só com água, outra só com fralda, outra só com colchão, e eles iam passando na rua distribuindo. Entendeu? Então, assim, o que a gente pensou só foi a questão de pensar no próximo, sabe? Eu acho que a gente tem que acordar todo dia e perguntar a vida de quem é melhor porque a gente existe. Charles, por favor, tu podia passar aquele outro vídeo, Charles, aí do Hugo. Foi uma cidade 65% atingida, o pessoal pegou se disponibilizando de levar comida onde não está chegando comida, onde não está chegando as coisas. Isso foi uma união. Esse cara é incrível. Fez um trabalho incrível. Muitas vidas se perderam e muita gente ganhou a comida para fazer. Vamos fazer arroz, perderam tudo. Não tem fogão, não tem móveis, não tem louça, não tem talher. Com a força de amigos, né, tipo nós da cozinha, para atender essas pessoas, dar um mínimo de dignidade para essa comida quente todo dia. Móveis, colchão, estão implorando, estão brigando por colchão. Água potável, remédios para faltando. E assim, ó, eu tenho um filho, certo, de idade. Me ajuda com a falta de vida, com a diabetes. E que nem eu estava te falando, eu levei roupa lá para 4 dias, né? Ficou 10. E ficamos 10. E lá, até um cara que eu quero agradecer muito é o Celso, que é o dono do hotel, que na hora de a gente pagar a conta, ele fez a mesma coisa que o cara do posto de gasolina, Celso Fiorese, da Rede Fiorese. Esse cara, ele pegou e falou, não, o que vocês vieram fazer por nós, eu acho que é o mínimo que a gente pode retribuir. E lá no hotel que a gente estava, não tinha lavadora, só a secadora. Então a gente chegava com a roupa, secava, lavava no chuveiro, secava e no dia seguinte. Só que Usava tinha mesmo. hora que não dava para lavar, não dava, chegava todo mundo esgotado. E aquela roupa com mau cheiro, você não faz ideia. E a gente viu que aquilo não era nada. Entende? Não era nada. O que a gente... Esse movimento aí, dos Malacabados aí, que a gente criou lá para o Rio Grande do Sul, junto com o pessoal de Gramado, isso assim, um posto de coleta, que todo mundo se juntou, e assim, um dos lemas que o Ralph, lá atrás, é o cara que me ajudou, ele me passou uma frase que eu falei, Ralph, eu vou levar essa frase em todos os lugares que eu tiver, e todos os momentos que eu puder, eu vou falar dela. Ela foi muito presente em tudo. Doar não é dar o que sobra, é você dividir o que você tem. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que é com isso que a gente pode fazer a diferença. Se as pessoas aqui, desse estado maravilhoso, olhar para esse trabalho, dessa afinação dessa essência humana que acontece dentro dessa casa, a gente pode expandir isso, que é o que acontece lá no Sul, que é o que acontece com todos por um propósito. É só a gente unir. Fazer essa conexão, Entendeu? né? Parar com essas coisas de, eu sou do time A, o outro é do time B. Não, cara. A doação ela é para todos. Entendeu? Hoje, a gente precisa olhar um pouco mais. Olhar para o lado. A gente, mais uma vez eu ressalto,
a gente está vivendo isso aqui e está esquecendo disso aqui. Eu acho que as pessoas só precisam olhar para o lado. E é isso. João, muito obrigado. O nosso tempo, infelizmente, se esgotou. E eu gostaria de te agradecer, porque eu sei que você veio aqui para o Ceará, mas já está voltando já em breve, né? Você Já, veio, daqui a 2 dias, já já está indo embora. Já. E está muito corrido para você aqui. E queria te agradecer essa disponibilidade que você teve de vir aqui, de a gente bater esse papo e contar essa história tão bacana da sua vida. E, mais uma vez, muito obrigado, João. Zé, eu que eu quero agradecer. Eu acho que você é uma pessoa... Eu defino você como uma pessoa incrível que faz a diferença na vida de muita gente, tá? Obrigado. Principalmente desde as pessoas da sua casa e as pessoas da sua volta. Agradecer os meninos aqui, que também estão se doando. É verdade. Né? E principalmente essa casa. Eu acho que essa casa de vovó Dedé aqui é algo que transcende. Eu acho que a pessoa que encabeça isso daqui, ela sabe o que toca no seu coração para ela poder afinar essa essência. Entendeu? Eu defino isso, eu só tenho a agradecer e agradecer ao nosso Criador, né? Isso. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Queria agradecer aos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma entrevista. Muito obrigado.